Mais uma aula de língua portuguesa e lembrando que nós estamos trabalhando na parte de gramática, os tópicos importantes de gramática. É muito interessante que você vá a cada semana, que você monte uma meta e aos poucos você domine esses tópicos de gramática. Na aula de hoje a gente retoma a literatura. Na parte de literatura nós iniciamos o ano lá revisando o pré-modernismo, porque infelizmente a nossa escola nós montamos uma estrutura e a gente não consegue trabalhar o pré-modernismo ainda no segundo ano. Tem muitas escolas que conseguem, mas é lógico que muitas vão aí atropelando. Eu, a professora Cristina, a professora Santana, a gente não atropela a matéria, a gente realmente inicia lá com as cantigas trovadorescas, lá com o conceito de literatura ainda antes, os gêneros literários, vem com o trovadorismo, até a gente chegar no simbolismo no final do segundo ano. E então, para o terceiro ano, fica o pré-modernismo e o modernismo brasileiro. E aí, não tem como atropelar isso. Então, nós começamos nosso terceiro ano trabalhando o contexto histórico do pré-modernismo, até tivemos a ajuda maravilhosa da professora Lilian para ajudar a gente a contextualizar aquele momento histórico tão conturbado que era a República Velha, a República da Espada, para a gente entender bem como que foi aquela situação do pré-modernismo. E aí agora a gente revisou também as vanguardas europeias. Quem não revisou ainda, olha, vanguardas europeias é matéria principal do primeiro bimestre. E agora, nessa parte, a gente já está na primeira fase do modernismo. Qual que é a nossa meta? A gente fechar esse semestre com a primeira fase do modernismo bem trabalhada, com os pontos importantes bem revisados, para que você possa realmente aprofundar o seu conhecimento de todo esse momento cultural, literário, inclusive ajuda você a entender história. Estudar literatura ajuda a entender as outras artes e vice-versa. Estudar as outras artes ajuda a entender literatura. Estudar literatura ajuda você a entender um pouco das questões políticas do seu país, entender melhor a questão histórica, porque tudo está interligado. A arte é a porta-voz de um momento histórico e social. Por mais que o artista disser, olha, eu não me preocupo com política, eu não me preocupo com questões sociais, mas o que ele produzir vai refletir o momento em que ele vive. Já estudamos isso chama estilo de época. O estilo de época você não foge dele, você não foge das questões importantes de sua época. Questões políticas, questões ideológicas, questões históricas, questões sociais. Você não tem como fugir disso. Essas discussões, por mais que você se diga neutro, mas tudo que você vai fazer reflete isso. E aí o artista se torna um porta-voz desse momento. Sem mais delongas, aula passada a gente começou a falar da primeira fase do modernismo. A gente falou que o contexto histórico era conturbado, Primeira Guerra Mundial, na Europa acontecendo as tão famosas vanguardas e estava contagiando os jovens brasileiros aqui. A gente vinha de um Brasil muito tradicional, Brasil da República Velha, Brasil da República da Espada, Brasil do café com leite. E as primeiras empresas também no Brasil já estavam gerando movimentos também sociais. Muita gente reclamando, pequenas greves acontecendo, pequenas insatisfações. Até porque quem tinha direito político no Brasil ou era quem plantava café ou quem tirava leite. Era a República do Café com Leite. E o pessoal começou a questionar. Os grandes empresários, pessoas que haviam ficado muito ricas, na época ainda, né, do açúcar, do café, e que agora vinha investindo esse dinheiro, abrindo empresas em São Paulo, abrindo empresas no Rio de Janeiro, na parte do Sudeste, e aí esse pessoal nem tinha participação política. Então tinha gente rica questionando e, claro, tinha esses trabalhadores, esses operários, que também já questionavam uma série de coisas. Eles não tinham um salário definido, eles não tinham direito a férias, eles não tinham o que a gente chama hoje de 13º. Não estou dizendo aqui que esses direitos são certos ou errados. Até porque qualquer pessoa de bem sabe que
a gente tem que ser uma via de mão dupla. A gente ajuda o empresário com o nosso trabalho e, de certa forma, ele dá também condição para que nós tenhamos um equilíbrio financeiro e familiar. E aí, e naquele tempo não tinha nada disso. Não tinha carga horária definida, não tinha salário de direito definido, não tinha direito a um descanso, a um lazer, e tudo isso estava pipocando. Então o contexto histórico era bem conturbado mesmo, tanto que lá em 1930 a gente vai ter a Revolução de 30. E é bem aí, marque essa data. Olha, se começou lá com a semana de 22, que nós trabalhamos na aula passada, e mais ou menos a gente conta o final dele em 1930, o final dele o quê? Dele do movimento da primeira fase. A primeira fase do modernismo, ele é dividido em 3 fases. A primeira termina mais ou menos em 1930. É a chamada fase heróica, anota isso também. Fase heróica. Anota isso, fase heróica. Heróica por quê? Porque eles deram a cara primeiro para bater. Eles tiveram coragem de ir lá e questionar o que ninguém questionava antes. E aí é que entra o que nós vamos falar hoje. Olha, características dessa primeira fase. Libertação estética. O que é a estética? É a beleza, é tudo que fala da beleza, é a teoria que trabalha o conceito do que é bonito. O conceito do que é bonito. Falou em arte, falou em música, falou em pintura, cinema, a gente fala em estética, a gente fala do conceito do que é bonito. Um momento artístico é um momento estético. E era uma estética muito rígida. A estética brasileira, ela era muito tradicional. Só é bonito assim, só é artístico assim. Eles queriam, então, primeiro ponto, uma libertação estética. Anota nas suas anotações. Primeira fase do modernismo, libertação estética. Quer dizer, eu poder trabalhar outros conceitos do que é bonito. Poder experimentar. Essa experimentação artística, uma coisa está ligada à outra. A libertação estética me permitia experimentar artisticamente. Você vê que até hoje o modernismo está acontecendo. Mesmo estando já, né, longe da primeira fase, a gente ainda tem muito experimentalismo estético. Não estou dizendo que toda experimentação estética gera um resultado bom. Nós temos aí resultados que não ficam tão bom. Quando o sujeito tira a roupa e vai para dentro do museu fazer o famoso nu artístico, e aí tem até criança no museu, isso não é uma boa experimentação. Mas a experimentação está aí. As pessoas experimentam as novas formas. Olha, eu vou fazer música, vou testar essa batida aqui. Vou fazer música, vou testar esse instrumento novo. Vou fazer uma flauta de taboca e vou colocar aqui no meio, ver que efeito que dá na melodia da minha música. Olha, eu estou fazendo poesia, vou tentar fazer ela sem rima. Vou fazer colocando as rimas só no meio. Não vou colocar rima, vou fazer totalmente colocando minúsculas no início. Eu vou quebrar os versos, fazer eles em forma de escadinha. Eu vou tentar fazer de forma invertida, vou inverter o poema, os versos vão ficar maiores no começo e lá no final vai ficar pequenininho, vai formar meio que uma pirâmide. O título vai ser pirâmide. Então, assim, experimentação. Antes disso, não podia experimentar porque era motivo de piada. Hoje, se você fizer direitinho, as pessoas vão respeitar. Então, eles queriam romper com a tradição. Anota isso aí também. Liberdade formal, quer dizer, poder fazer os versos livres, sem rima. Poder fazer as formas, abandonar as formas fixas, que era aquele negócio do soneto, não ser obrigado a fazer soneto. Uma linguagem com humor, quer dizer, empregar o humor em favor da arte. O humor não era considerado artístico, não era era como se não fosse permitido usar o humor no meio da arte. E valorizar coisas do cotidiano. O cotidiano foi muito importante. O cotidiano não era valorizado. A gente trabalhava uma coisa tão rígida, tão formal, e o cotidiano. Outro ponto muito importante foram os movimentos. Como eu disse na aula ainda, na primeira aula, na primeira parte nossa, a Semana de Arte Moderna foi meio que um fiasco. Todo mundo criticou a Semana de Arte Moderna, quem falou dela foi para falar mal, falou para bater, os jornais publicaram pequenas notinhas e não tinha praticamente nada. Só que aquilo foi uma semente.
de um jeito ou de outro foi uma semente. E o engraçado, que eu até aprendi isso na faculdade ainda, quando você quiser que alguma coisa fracasse, quando você quiser destruir uma coisa artística, uma coisa cultural, uma coisa política, não fale nada. É só o silêncio que é capaz de destruir uma questão ideológica, cultural e por aí vai. Quando todo mundo falou mal, aquilo foi um estupim tão grande que de repente o Brasil todo estava tocando naquilo. Polêmicas levantam coisas artísticas. Só o silêncio é capaz de matar a arte. E aí então, quando todo mundo começou a falar mal, fez o Brasil todo falar daquilo e então se tornou uma semente. E esses jovens então revidaram, aproveitaram que essa semente havia sido plantada, eles perceberam que uma semente foi plantada e eles então começaram a regar essa semente. Como? Já que eles eram pessoas de posses, pessoas de dinheiro, como eu disse, foi um movimento feito, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, Plínio Salgado, todo esse pessoal, Tarsila do Amaral, Anita Malfá, Raul Bopp, todo mundo era rico. Não tinha pobre ali no meio. Pessoas muito ricas, de famílias muito tradicionais brasileiras e que tinham condições financeiras. O que eles fizeram? Começaram a fundar novas revistas, novos jornais, novas editoras, e eles começaram então a investir pesado nessa semente. Eu quero que você veja a primeira fase como sendo uma semente, é por isso que é a fase heróica, por isso que é uma fase de luta. Eles realmente foram lutadores. A produção deles tem muita coisa boa, mas nem é a melhor do modernismo, mas foi uma semente muito bem plantada. E aí vai surgir os movimentos, que é essa segunda parte aqui. O que são os movimentos? Assim como nós tínhamos grupos falando mal, grupos tentando bater, tentando derrubar, eles foram se solidarizando também e unindo. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, toda essa galera foi se unindo, Manuel Bandeira, e formaram os famosos movimentos. Era meio que uma vanguarda brasileira. A gente não chama de vanguarda, mas foi meio que uma vanguarda. Foi como se aquele grupo formasse uma vanguarda brasileira. E eles deram o nome de Pau-Brasil. O primeiro movimento da primeira fase chama Pau-Brasil. Pensa neles como uma vanguardazinha, uma pequena vanguarda, um pequeno grupinho ali de artistas que se uniram em nome dessas ideias do modernismo. E eles, então, como eu disse, olha, aqui já tem até no jornal, aqui, isso aqui é de 1924, ó, tá aqui, ó, Manifesto Pau-Brasil, foi publicado pelo próprio Oswald de Andrade. Ou seja, parecido com vanguarda mesmo, tinha Manifesto Pau-Brasil, explicando direitinho o que seria essa arte Pau-Brasil. Deram o nome de Pau-Brasil, lembra do Pau-Brasil? Aquela madeira que a gente exportava para a Europa e que os europeus gostavam tanto, uma matéria-prima que a gente exportava. De certa forma, eles queriam criar uma arte Pau-Brasil. Ou seja, o Brasil também começar a exportar a sua cultura, a sua arte. A vida inteira nós trouxemos da Europa, nós importamos da Europa. A gente trazia a literatura deles, trazia o jeito deles de fazer arte, trazia a música deles para cá, a religião deles nós trouxemos, quer dizer, a cultura deles, tudo a gente trazia para o Brasil. A proposta do movimento Pau-Brasil era: agora é a nossa vez de mostrar o que o Brasil tem. Não vamos mostrar o Brasil só para o brasileiro, não. Vamos mostrar o Brasil para o mundo. Vamos vender o Brasil como produto, uma literatura pau-Brasil. Como aquela madeira que a gente vendeu tanto para a Europa, que a gente exportou tanto. Vendeu é forte, né? A gente não vendeu o pau-Brasil, a gente entregou para eles. Mas assim, vamos então fazer uma literatura que a gente possa exportar. E vamos, claro, vamos absorver não tem nada a ver, nós não vamos brigar contra a cultura deles, mas nós vamos exportar também a nossa. Pau a pau. Brasil e Europa agora vão lutar cara a cara. E aí, outro grupo que também era modernista, mas que não concordava, principalmente Anita Malfá, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo,
Plínio Salgado, eles não concordavam. E aí 2 anos depois, ó, em 24, começou o movimento Pau-Brasil, eles lançaram o movimento, de certa forma, para bater no outro. Aí agora nós tivemos tanta gente brigando, ó, pessoas que falavam mal do modernismo, e dentro do modernismo eles racharam e começaram a brigar entre si. Só que uma briga saudável, porque agora a discussão já não era mais com o passado, mas entre eles. Eles começaram a discutir entre eles, quer dizer, não havia mais... ninguém mais negava o modernismo, mas o que negava era como ele deveria agir. Aí lançaram um movimento que também tem manifesto, ó, tem o manifesto verde e amarelo. E aí, em 1926, o movimento verde e amarelo trazia o seguinte: nós não queremos nada mais da Europa. A Europa está fora. Nada de ficar copiando a Europa, de negociar com a Europa, de conversar com a Europa. A gente não quer nada da cultura da Europa e não quer que a Europa também mexa na nossa cultura, não. Nossa cultura é nossa. Ou seja, eles queriam... É uma coisa até xenofóbica, meio preconceituosa. Lançar uma visão brasileira tão orgulhosa mesmo. Aí entra no ufanista lá que eu falei, ó. É tão orgulhosa do Brasil, que a gente nem precisa da Europa. A gente é muito superior. A arte brasileira é muito superior à arte europeia. É meio ufanista, tá vendo? O orgulho meio exagerado. Mas eles lançaram, então, para criticar o pau-brasil. Essa conversinha de dialogar com a Europa, de vender nossa arte para a Europa, sai fora. A gente quer uma arte totalmente brasileira, só com as raízes brasileiras, linguagem brasileira, esse jeito errado, bonito do brasileiro falar o português. Nós vamos colocar tudo isso na literatura. E, gente, vai ficar muito lindo. Colocar a capoeira, colocar o samba, a feijoada, as comidas típicas, as comidas nordestinas, goianas, gaúchas, as danças. A gente vai misturar tudo isso. Gente, dá para fazer tudo brasileiro. Sai fora, Europa, fora! Brasil é muito superior culturalmente. Esse era o movimento verde e amarelo. E os dois, então, ali, né, se truvando, ó. Pau-Brasil, não, vamos vender nossa cultura para a Europa, vamos mostrar para a Europa que a gente também tem uma cultura rica, vamos dialogar com eles, vamos aprender com as vanguardas, mas assim, adaptando isso à realidade nacional, para a gente também participar desse cenário internacional de cultura, para que a gente possa também internacionalizar a cultura brasileira, a gente possa exportar também cultura. E o verde e amarelo chegava, não, sai fora, nada disso, nós vamos trancar nossas fronteiras, nada de arte europeia aqui e nada de arte brasileira lá. A gente não quer mistura com eles, a gente não precisa deles, a gente é muito superior. Mais ou menos assim a briga dos dois. E aí, em resposta a isso, em 27, o verde e amarelo ainda ampliou e se tornou o Grupo ANTA. Esses aqui... ou seja, o grupo do verde e amarelo, que já era xenofóbico, já nem queria conversa com a Europa, eles ainda exageram a conversa do patriotismo. E aí surge o chamado aqui, ó, Grupo ANTA. Eles chamaram de Escola ANTA. Mas o Grupo ANTA, ou Escola ANTA, era uma, como é que eu posso dizer, uma nova versão do movimento verde e amarelo, só que praticamente nazista. Eles aqui caminham pro lado do nazismo. O Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, essa galera, Anita Malfá, eles foram pro lado do nazismo, sim. Em 1927, eles plantaram no Brasil uma sementinha de nazismo. Era um nacionalismo tão apaixonado, tão confiante como o nazismo, aquela ideia de superioridade, aquela vontade de ser superior, aquele desejo de criar uma nação superior a todas as nações. A ideia não é feia, gente. Por mais que a gente critique as feiuras que o nazismo fez, mas foi um nacionalismo assim, em termos de pensar em amor ao nacional, isso foi até bonito. E o Brasil criou essa ideia em 27. E vai longe. Você vê que o Brasil de 27 até... quando o Brasil rompe com o fascismo e entra junto com os Estados Unidos contra a Alemanha e a Itália lá em 45 mais ou menos, mas essa semente foi plantada aqui, ó. Aqui o Brasil plantou essa semente nacionalista e teve até um nome, era o integralismo. Depois vocês perguntam para a nossa querida professora Lilian o que foi o integralismo no Brasil. E ela vai explicar para vocês que foi um movimento meio fascista, meio nazista brasileiro, à lá Tupiniquim,
querendo mostrar toda essa superioridade brasileira, que a gente era uma raça muito superior e blá 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 blá, e que a gente tinha era que se unir com ideias como a de Mussolini, as ideias maravilhosas como a de Hitler, e criar a grande nação Tupiniquim. E a anta é porque foi o símbolo desse movimento. O movimento Pau-Brasil, aquele primeiro, lá do comecinho, eles criam aqui a segunda fase deles também, e evolui, e eles dão o nome de antropofagia. O que é antropofagia? É a devoração mesmo da carne humana. Né? O antropófago é aquele ser que pratica o canibalismo. Então eles criaram um movimento chamado antropofagia. Muito interessante os nomes, né? Primeiro foi o Pau-Brasil, e o Pau-Brasil virou o movimento antropofagia, que novamente é uma resposta ao grupo anta verde-amarelismo. É uma resposta a eles. E então em 28 lança o Manifesto Antropofágico. Olha, então foi uma briga bonita essa primeira fase entre eles. Foi, né, essa briga fez um diálogo muito interessante. E a antropofagia pregava que a gente tinha que fazer devoração das coisas europeias. Não era devorar carne de gente agora, mas devorar cultura. A gente tinha que largar desse orgulho besta, essa conversa de que a gente era superior, de que a gente não precisava de nenhum outro país do mundo, e começar a dialogar. E mais que dialogar, a gente deveria pegar as coisas boas que a Europa e o resto do mundo já fez e devorar. Devorar cada gota de coisas boas que eles fizeram e a gente absorver isso para resolver os problemas brasileiros e criar isso em forma de uma arte verdadeiramente nacional, cheio das riquezas nacionais. Nesse grupo está Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, e criou essa coisa muito bonita da antropofagia. Então, 4 movimentos, né? Aula de hoje, 4 movimentos para a gente entender o modernismo da primeira fase. E essa parte teórica a gente fecha aqui. Aí depois a gente faz só mais uma aula falando de alguns autores da primeira fase para a gente entender esses autores. Mas as 4 coisas, os 4 movimentos. Pau-Brasil, a gente criar uma arte nacional dialogando com a Europa de forma que a gente pudesse até também vender a nossa arte, vender a nossa cultura na Europa. Movimento verde-amarelo, que veio contra o movimento Pau-Brasil. Não temos nada com a Europa, não temos que aprender nada com eles, eles não têm nada para ensinar, o Brasil é muito superior, a gente tem que criar uma coisa totalmente nacional. Terceiro, o grupo verde-amarelo se torna o grupo anta, que é mais exagerado um pouquinho, e aí já foi até para o lado do nazismo, do fascismo, e aí realmente fechar todas as fronteiras do Brasil com o resto do mundo em termos de cultura e provar para o mundo que o Brasil era o país mais superior do mundo, que a gente era a maior raça do planeta. Criou-se até o movimento integralista, que vai se aproximar muito do fascismo e do nazismo e que só vai romper essa ideia lá quando o Vargas fecha, né, a parceria com os Estados Unidos contra o nazismo. E o movimento Pau-Brasil se torna o movimento chamado antropofagia, antropofágico, que é um movimento de devoração. Devoração de carne humana como canibais? Não. Devoração de cultura. A gente devorar toda a cultura, seja europeia, de qualquer lugar do planeta, e a gente adaptar isso, absorver isso na nossa realidade. A antropofagia tem inclusive, só para fechar a nossa aula, a antropofagia tem uma coisa muito interessante, que quando uma tribo daquelas primitivas, eles praticavam o canibalismo, a antropofagia, não era simplesmente por alimento para matar a fome. Eles devoravam o inimigo para absorver o que o inimigo tinha de melhor, para absorver a inteligência, a força, a virtude, as coisas boas daquele inimigo. E aí, a ideia do movimento antropofágico era justamente isso, eu devorar toda essa cultura dos europeus, de outros povos, para que eu absorvesse deles tudo de bom que eles tinham e pudesse, inclusive, melhorar também as coisas boas que eu também tinha. Muito interessante, então, os movimentos. A aula é essa, espero que vocês tenham gostado, que tenha realmente aprendido como que funcionou essa primeira fase. E dúvidas, manda para mim, que serão bem-vindas. Até a próxima aula.